Esse vídeo meu é uma resposta ao pastor César Cavalcante. Ele por algumas vezes mencionou a minha pessoa em alguns vídeos, em alguns podcasts, eu vi alguns cortes e eu precisava dar essa resposta. Eu anotei aqui alguns tópicos para conversar com o pastor, quero explicar algumas coisas ao pastor que são importantes e no final eu quero dar uma mensagem não para o pastor, mas para pessoas na internet que têm tentado me jogar contra o pastor e jogar o pastor César contra mim. Eu preciso ler um texto para essas pessoas porque elas estão agindo com impiedade e não com cristianismo. Mas vamos lá. Nesse último vídeo, pastor, o senhor disse que o adventista não lhe tem como irmão. Eu não sei, querido pastor, que imagem lhe passaram do adventismo. Se foi algum adventista que lhe passou uma imagem distorcida, ou se foi a escola apologética do pastor Nathanael Rinaldi, ou a soma das duas coisas. Mas eu quero lhe garantir uma coisa. Eu lhe considero, pastor, um irmão em Cristo. Você e todo irmão evangélico que crê no Senhor Jesus Cristo e o aceita como Salvador, que crê na sua divindade absoluta, todo irmão evangélico que crê na doutrina bíblica da Trindade, na doutrina do juízo, na volta de Jesus, é meu irmão em Cristo. Esse, pastor, é o adventismo que eu vivo desde 1996, quando eu fui batizado. Então, quando eu ouço isso, para mim soa bastante estranho, porque desde os meus 16 para 17 anos em que eu sou adventista, eu ouço a seguinte expressão na igreja adventista: os irmãos de outras denominações. Então, entende? É o que eu ouço. Agora, eu sou franco com o pastor em dizer, já vi alguns adventistas fanáticos que não condizem, que a opinião deles não condiz com a opinião da denominação, que simplesmente não chamam os outros de irmãos. Mas veja, essas exceções, pastor, não são a regra. Então eu lhe digo aqui, em nome de Cristo, que se eu estiver mentindo, que Deus me castigue. Para mim, você é um irmão em Cristo. Eu não tenho um porquê de eu não considerá-lo assim. Agora, eu também sou muito franco em dizer, e aqui eu falo para alguns adventistas arrogantes que eu conheci ao longo da minha vida, e graças a Deus foram muito poucos, estes não são meus irmãos em Cristo. Eu não considero nenhuma pessoa arrogante como meu irmão em Cristo. Eu já tive comentários nas minhas redes sociais de alguns adventistas que é uma coisa assim impressionante. Me mostra claramente que além de não ser adventista, aquela pessoa não é uma cristã, não é um cristão. Então eu quero que o pastor tenha essa impressão de mim, porque esse é o adventismo que eu vivo na prática, desde 1996, eu não estou lhe mentindo, tá bom? Outro tópico que eu anotei aqui, pastor, eu quero lhe agradecer também pelo apreço que o pastor tem para comigo. Tá? Eu também aprecio, e falo isso de coração, eu aprecio o seu estilo de debater, de fazer perguntas, você é um bom entrevistador, não é um bom, é um ótimo entrevistador. A minha formação original é em jornalismo, né? Então eu percebo que você consegue nas suas entrevistas arrancar o que há de melhor do entrevistado, então isso é muito bom. E eu lhe aprecio muito também o seu conhecimento, a sua capacidade apologética, a sua forma de ser firme e ao mesmo tempo manter a compostura e a educação. Então pode ter certeza que o apreço é recíproco, tá bom? Terceira coisa que eu anotei aqui, eu anotei alguns tópicos, eu peço que o pastor tenha paciência comigo. Eu não vou dar aqui respostas doutrinárias hoje. Até porque, e esse é o terceiro tópico, o pastor falou de um vídeo meu em que eu fiz uma reação às suas ideias. Realmente eu fiz uma reação, não me lembro agora se foi sobre o sábado ou outro assunto, mas como eu percebi, pastor, que aquele meu vídeo gerou mais uma má impressão do que uma boa impressão a meu respeito em relação ao pastor, eu decidi não fazer nenhum vídeo mais de reação falando no seu nome. Eu creio que tu percebeu isso. O meu intuito naquele vídeo não foi querer aparecer ou aproveitar o hype ou coisa parecida. Não, foi prover respostas para aquilo que eu acredito ser importante, por exemplo, a doutrina do sábado. Mas se eu lhe deixei uma má impressão, eu peço que o pastor me desculpe, não foi meu propósito.
né? O produtor, na época que eu trabalhava junto, um amigo, me apresentou aquele vídeo e falou, ó, faça uma reação desse vídeo. Eu fiz a reação e aí como eu vi que gerou uma má impressão, eu pensei o seguinte, não, eu só vou fazer uma nova reação doutrinária, o que o pastor César Cavalcante comentar, depois que conversar com ele pessoalmente. Então, para evitar uma inimizade, alguma coisa, algum desconforto, eu vou parar e realmente depois daquele vídeo eu não fiz mais nenhum. Então, espero que você desconsidere, caso eu tenha lhe causado uma má impressão, porque não foi o meu propósito, tá bom? Quarto tópico, eu quero explicar aqui, pastor, o porquê de eu ter me ausentado dos debates já por algum tempo. Veja, pastor, aqui, talvez eu tenha lhe causado uma má impressão quando há uns anos atrás eu desmarquei um debate com você quando você estava na outra rádio. Eu estava no Rio Grande do Sul, quando a sua produtora me contatou. O Rodrigo Silva tinha me pedido para ir, né, nesse debate. E aí eu me lembro que na época o meu pai teve uma queda, né, fraturou 2 costelas e eu tive que ficar dias a mais no Rio Grande do Sul e aí eu não pude participar do debate. Então esse foi o motivo naquela época, né? Agora, ultimamente, pastor, o que tem acontecido? Eu já participei, pastor, de vários debates e gosto de participar de bons debates. Eu acho que tem muito a crescer, muito a esclarecer, inclusive sobre o adventismo. Mas eu tenho, pastor, alguns problemas com os quais eu lido desde os meus 5 anos e mais recentemente eu descobri um diagnóstico tardio de autismo moderado e TDAH. Eu sempre me tratei para depressão, transtorno obsessivo compulsivo e ansiedade generalizada. Então, não encaixavam-se as coisas na minha vida. E eu tenho, por causa do autismo, que é um autismo leve, mas eu tenho essas estereotipias, esses tiques. Esses tiques têm me atrapalhado muito, estavam me atrapalhando muito nos debates. E me atrapalham até hoje quando eu apresento Na Mira da Verdade. Então eu tenho que manter o foco, né, na pergunta para dar uma resposta bíblica e eu tenho esses tiques. Então o que eu fiz? Eu acabei me ausentando de debates por causa disso. Jamais, pastor, e aqui eu lhe falo de coração, eu desprezaria um convite seu. Imagine, o seu programa é muito bem feito, muito bem produzido e eu tenho total interesse não de participar apenas uma vez, mas mais de uma vez do seu tipo de programa. Mas por causa, pastor, dessas minhas questões pessoais e algumas limitações, eu decidi dar uma pausa. Eu decidi dar uma pausa, estou num novo tratamento, estou tomando novas medicações há alguns meses e eu estou sentindo melhoras. Às vezes não, às vezes eu tenho alguns burnouts, né? E isso me suga muito a minha energia. Então eu gostaria, pastor, de ter ido no seu programa várias vezes, não apenas uma vez. Mas eu tenho essas questões que eu preciso resolver mais rapidamente para eu voltar à normalidade. Porque como eu descobri tardiamente esse diagnóstico, a conta acabou chegando, né? Há anos atrás eu ainda estava com energia, o foco não estava tão desviado das coisas, mas agora eu estou passando por essa fase. Estou concluindo, fiquei aí 10 anos parado em um projeto, né? Eu tinha uma tese de mestrado que eu fiz uma dissertação, que agora eu estou transformando numa tese doutoral e eu estou aí nesse projeto para terminar esse material. Então são coisas que foram me atrapalhando. Mas saiba, pastor, eu não desprezei seus convites, não desprezo, muito pelo contrário. Eu acho que o nível de qualidade do seu programa é uma oportunidade para todo debatedor participar, para ele se tornar conhecido. Então no último ano, pastor, nos últimos anos eu fui só num debate que foi lá no pastor Juliano Fraga. E depois eu acabei não marcando com o Senhor por causa dessas questões aqui. Então neste um ano eu participei de um debate apenas e fui em 2 podcasts, no do pastor Juliano e depois o do Rodolfo, no querido Rodolfo, né? Mas então eu tô com essas questões. Mas pela graça de Deus eu estou melhorando, estou ficando melhor e com certeza eu quero ter a oportunidade de conversar com você pessoalmente. Até vai ser o meu último tópico que eu vou abordar aqui. Até vou adiantar esse tópico, que eu vou pedir para o pastor. Pegue o meu contato com o Rodrigo Silva, né? Vamos conversar. Imagine, eu acredito, pastor, piamente numa boa conversa, num bom diálogo. E você é um homem capaz disso.
Você é muito capaz de conversar, discordar de alguém sem desrespeitá-lo. E eu valorizo esse tipo de pessoa. Eu debato com pessoas assim, com pessoas de classe. Agora, com pessoas sem classe, com as quais eu já debati, eu já não debato mais porque é perda de tempo. Né? Tem pessoas que querem fazer barraco simplesmente e não querem ter uma troca de ideia saudável. Então eu imagino, não só imagino, eu tenho convicção de que você é esse tipo de pessoa com a qual eu posso debater de uma forma tranquila, saudável e mesmo discordando, vamos manter o respeito. Né? Então, eu quero ao mesmo tempo lhe dar esse esclarecimento, eu quero lhe pedir desculpas se eu lhe passei uma má impressão. Eu deveria ter explicado isso antes. Estou dizendo até isso aqui para ninguém comentar aqui embaixo desse vídeo falando mal do pastor César Cavalcante, porque ele não sabia. Ele simplesmente não sabia dessas minhas questões, ele não sabia do porquê da minha ausência de debates. O pastor César não sabia do meu diagnóstico, né? Eu fiquei sabendo tem pouco tempo, uns 2 anos, menos até. Então, não quero nenhum tom de crítica aqui com o pastor. E ele, obviamente, ele tem que realmente expressar sua opinião. Por que o Leandro não veio aqui? Por que o Leandro não veio aos debates? Por que isso? Por que aquilo? Ele tem todo o direito de fazer isso. Porque, infelizmente, eu acabei não dando a devida explicação no momento certo. Mas eu acho que este agora é o momento, né? Eu acho que este vai ser o momento de eu dar essa explicação e eu creio que qualquer mal-entendido, pastor, que tenha ficado, se você sentiu que de repente eu menosprezei o seu trabalho, eu peço que tu me perdoe mesmo por isso, porque eu não tenho essa intenção. É por causa do meu problema, da minha limitação, que eu acabo aí perdendo, eu concentro foco em outras coisas e perco o foco em outras que também são importantes. Então isso é algo que eu estou trabalhando, não apenas com tratamento medicamentoso, mas também com tratamento psicoterápico, tá? Então pega, pastor, o meu contato com o Rodrigo Silva é um amigo, já lhe digo uma coisa, já troquei uma ideia, uma vez eu conversei com o Rodrigo, perguntei a respeito do seu trabalho, Rodrigo me falou muito bem de você, da sua sinceridade. E aqui eu já vou, pastor, para o último tópico. Eu acredito, pastor, que você está sinceramente enganado quando fala que a Igreja Adventista é uma seita. E eu queria muito sim conversar com o pastor a respeito disso. Eu acredito que lhe passaram uma má impressão. Não sei se foram adventistas que lhe passaram uma má impressão ou se foi muito da influência da escola apologética do pastor Natanael Rinaldi ou uma soma de ambas as coisas. Mas eu acredito, pastor, piamente, qualquer pessoa que entender o adventismo da perspectiva do adventismo não vai crer que o adventismo é uma seita. Eu confesso, pastor, e reconheço que há alguns indivíduos no nosso meio que têm um comportamentozinho sectário em algumas coisas. Mas esse não é o adventismo que eu aprendi e que eu vivo desde 1996. Eu acredito que qualquer pessoa que estudar o adventismo, como por exemplo fez o Walter Martin, e há outros estudiosos também, mas eu destaco especialmente o Walter Martin, eu tenho convicção, mesmo discordando das nossas crenças, vai perceber que nós não somos uma seita herética. Tá? Só para entrar num tópico, pastor, e nós podemos conversar pessoalmente sobre isso por telefone, vai ser uma honra para mim conversar com você. Quando nós dizemos, por exemplo, que o bode Azazel representa Satanás, de maneira nenhuma nós temos a intenção de tornar Satanás um corredentor. Isso seria realmente uma aberração teológica. A nossa opinião, pastor, é a como de outros teólogos, tanto protestantes quanto judeus. Nós cremos que Satanás será responsabilizado pelos pecados que levou outros a cometer. Então o termo expiação em Levítico 16, quando aplicado a Azazel, nós não entendemos, pastor, que se refira à expiação que Cristo faz, porque este bode ficava vivo. E como Hebreus 9:22 diz que sem derramamento não há remissão, nós entendemos que o termo expiação aplicado a Azazel tem um outro significado, é responsabilização. Então, quando falamos dos pecados serem jogados sobre ele,
é ele ser responsabilizado pelos pecados que cometeu, mas não no sentido de nos limpar, porque esta limpeza foi feita apenas pelo Senhor Jesus Cristo, representado pelo primeiro bode que havia sido morto e sacrificado. Então o que eu quero lhe dizer com isso aqui? Veja, mesmo que o pastor não concorde com essa interpretação, nós jamais vamos acreditar que Satanás é um corredentor. Aí neste aspecto eu acredito que muitos apologistas exageram quando falam que nós fazemos de Satanás um corredentor, porque se a igreja adventista fizesse isso, e fosse a sua intenção de fazer isso, eu estaria do seu lado dizendo não apenas que é uma seita cristã, mas seria uma seita diabólica. Né? Mas não é esse o caso. Então, se você entender a nossa perspectiva e perceber que nós cremos assim como outros teólogos creem também e não são considerados como pessoas que fazem de Satanás um corredentor, este problema vai ser solucionado, mesmo que o pastor tenha uma outra compreensão. Bom, eu não ia falar de nenhum aspecto doutrinário, mas eu quis falar pelo menos desse. Tem vários pontos que o pastor colocou ali no vídeo que eu não vou mencionar agora, porque não é o meu propósito. O meu propósito sincero aqui nesse vídeo é esclarecer ao pastor por que eu não fui a certos debates, por que eu tenho evitado ir. Eu recebo muitos convites para voltar à RIT TV, para ir a outros podcasts, mas esses meus problemas estão me atrapalhando. Então eu tenho que, nesse vídeo, dar esse esclarecimento para o pastor. E o meu segundo propósito, pastor, é fazer um pedido de desculpas por eu não ter lhe esclarecido isso antes. Eu tinha que te dado esse esclarecimento antes. Com certeza você já estaria a par do meu problema e aí eu mesmo não teria dado margem, né, para que você estivesse comentando nos vídeos do porquê de eu não ir. E você tem todo o direito de comentar isso, você deveria ter feito isso mesmo, porque como que você vai agir se eu não... Como que você vai agir diferente se eu não dei nenhuma resposta? Não é? Agora eu decidi, pastor, me expor um pouco mais, contar um pouco mais da minha vida, uma coisinha simples, não é nada em comparação do que eu já passei e passo por causa dos meus problemas, mas eu espero, pastor, ter lhe esclarecido de uma forma respeitosa e quero que o pastor aí me tenha, sim, como um irmão em Cristo, porque eu o tenho como irmão em Cristo, e disso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou finalizar esse vídeo deixando um recado, agora não é uma conversa com o pastor César Cavalcante, mas é para pessoas na internet que escreveram coisas horríveis, tanto a meu respeito quanto a respeito do pastor César Cavalcante. Pessoas que não só escreveram essas coisas, mas que infelizmente estão tentando me jogar contra o pastor e tentando jogar o pastor contra mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Teve um indivíduo que até inclusive falou assim para mim: você está fugindo do César Cavalcante. Se você tiver coragem, eu pago uma passagem para você ir debater com ele. Deixa eu dizer uma coisa sobre esse tipo de comentário. Em primeiro lugar, eu não fujo de ninguém, não fujo de nada, né? Esse vídeo aqui já deixou claro o porquê de eu estar com essa dificuldade de sair no momento. Em segundo lugar, meu caro, eu peço que você guarde o dinheiro da sua passagem e use para você pagar uma passagem e vir debater comigo, né? Se você faz tanta questão de pagar uma passagem para eu debater com o pastor César, pague a sua passagem para vir debater comigo. Agora, se você for uma pessoa de classe, se você sabe trocar ideias de uma forma amorosa, respeitosa, pois do contrário eu não vou perder o meu tempo debatendo com você. E para aqueles que querem jogar o pastor contra mim e me jogar contra o pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa se tornar um verdadeiro servo do Senhor. Por que eu estou dando essa mensagem um pouco mais dura para essas pessoas? Eu vou ler aqui 2 Timóteo 2, 24 para você, a 26, na nova versão internacional. Preste atenção nisso aqui, e você que quer fazer brigas, se quer fazer contendas, você precisa se converter. O que diz o texto? Ao servo do Senhor não convém brigar. Ao servo do Senhor. Ou seja, se você fica brigando, você não é um servo do Senhor. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Esse é o primeiro ponto. Verso 25. Deve corrigir, sim, porém com mansidão. Olha aqui, ó, com mansidão os que se lhe opõem.
na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, um servo do Senhor faz assim. Um servo do Senhor no debate, ele não briga, mas ele é amável, ele é apto para ensinar, ele é paciente e ele corrige com mansidão os que se lhe opõem. Não com ignorância, não de forma rude, não com brigas. Então saibam, a esse pequeno grupo que tenta me jogar contra o pastor e que tenta jogar o pastor contra mim, você não vai conseguir fazer isso. Eu não sou desse tipo de índole. A minha índole, eu sou um indivíduo que eu gosto de ter bons debates com pessoas educadas, de classe, que querem trocar ideias. Eu não vou em debate para desrespeitar, humilhar ninguém. Eu já tive oportunidades em debates de calar pessoas por meio de certos argumentos contraditórios da pessoa, e eu não fiz isso. Por quê? Porque eu não acredito que seja de um cristão ir a um debate para calar ou vencer alguém. Um cristão vai num debate para dar testemunho da verdade bíblica e não para brigar com os outros, humilhar ou calar os outros. Então, se você acha que eu tenho disposição de humilhar alguém ou de ser humilhado por alguém, esquece isso. Nem comente nesse vídeo, porque você não vai conseguir fazer isso. Tá ok? Converta-se. A boa apologética cristã, na boa apologética cristã, o indivíduo tem que agir como um cristão. Se ele não age como um cristão, ele não está fazendo apologética cristã. Faz qualquer outro tipo de apologética, menos a cristã. Então, vocês que gostam da bagunça, das brigas, pensem bem nisso, porque Deus vai cobrar de cada um. Muito obrigado por você ter me acompanhado até o final desse vídeo. Vou esperar então os seus comentários para ver o que você tem a me dizer sobre esse vídeo, sobre esse tipo de postura. Deixe aqui a sua opinião, não deixe de curtir, de se inscrever no canal e não deixe também de deixar aqui as suas dúvidas. Você tem alguma dúvida sobre o Adventismo, alguma dúvida bíblica? Coloque aqui nos comentários, porque aí isso vai me ajudar a produzir novos vídeos no futuro, tá bom? Que Deus abençoe a você, pastor César Cavalcante, que Deus abençoe a todos os que acompanharam esse vídeo. Um abraço e nos falamos numa outra oportunidade.